Olá, hoje no programa Lespe em Pauta nós vamos bater um papo, vamos falar aqui do surgimento da nossa Assembleia Legislativa, Assembleia Paulista e suas transformações, claro, durante os anos. Contando aí com o Palácio 9 de Julho, o Poder Legislativo do nosso Estado já foi abrigado por 4 sedes durante a sua existência e também foi fechado e reaberto aí algumas vezes devido aos acontecimentos importantes do nosso país. Por exemplo, como a proclamação da República, o início também da Era Vargas e o Estado Novo. Olha, para bater esse papo aqui, eu vou conversar com 2 historiadores. O que está ao meu lado aqui é o Luiz Felipe Loureiro, que é historiador formado, Luiz, pela PUC, gestor aqui da divisão de gestão da nossa Assembleia Legislativa. Muito bem-vindo, Luiz, aqui ao nosso programa. E recebo também, através da plataforma Zoom, o Antônio, meu xará, o Antônio Sérgio Ribeiro, que é advogado e pesquisador de história. Bem-vindo, xará, aqui ao nosso programa também. Obrigado. Tudo bem? Olha, eu já queria de cara aqui, vamos começar a contar essa história. Você quer começar, Sérgio? O Sérgio, por ser um historiador não vamos falar mais velho, porque não é velho, eu também não sou, pelo amor de Deus, mas mais... Experiente, eu dizer isso, Sérgio? Mais experiente, contar essa história desde o início, Sérgio? Até os dias atuais da Assembleia Legislativa. Eu queria que você falasse, inclusive, já de cara da primeira sede instalada aqui em São Paulo da Assembleia Legislativa. Se você puder fazer abranger um pouquinho, falar sobre a primeira sede, a gente vai destrinchando aí até chegar aqui a nossa sede aqui no Ibirapuera da Assembleia Legislativa, Sérgio. Sem dúvida. A Assembleia Paulista começa em 1835, na atual Praça João Mendes. Era um prédio antigo lá que tinha lá, que durou muito. Foi até a República, o mesmo prédio. E com o advento da República, obviamente, fechou, mas na República Velha continuou no mesmo prédio. Então foi curioso isso, porque a Assembleia sempre teve um lugar fixo dela. Apesar que a primeira eleição foi totalmente anulada, porque o então presidente da província, que era o brigadeiro Tobias Aguiar, não gostou da eleição que houve, e aí ele resolveu fazer uma segunda eleição. Eram 36 parlamentares eleitos, esse número perdurou até 1889, aí com o advento da República, a Assembleia foi fechada, como você já citou, e depois reabriu já com outro número de deputados e formando o sistema bicameral, porque havia até então, a partir de 1891, com a nova Constituição Republicana, a formação do Senado Estadual, como há nos Estados Unidos. E depois esse modelo ficou até 1930, quando Getúlio assume a Assembleia novamente fechada, e fica fechada até 1935, há uma nova Constituinte, uma nova Constituição foi promulgada em 1935, e perdurou pouco, até 1937, quando, em 10 de novembro de 1937, Getúlio dá o golpe do Estado Novo, aí a Assembleia, mais uma vez, foi fechada, até 1945, quando a nova eleição, nova Constituinte, a Assembleia reabre em 1947, e ainda, já nesse período, foi no Palácio das Indústrias, no Parque Dom Pedro II, e fica lá até 68, quando a mudança em janeiro, dia 25 de janeiro de 68, a Assembleia muda para o prédio atual, que é o Palácio 9 de Julho, no Parque do Ibirapuera. O Luiz aqui, falei de ele ser novo ainda, tem 12 anos de casa, viu, Sérgio? Mas é um garoto super novo, E eu queria que ele também contasse um pouquinho da história, do que você sabe, como historiador da Assembleia Legislativa desde o começo. O Sérgio acabou de contar um pouco dessa história, se você puder continuar, do que você estudou e aprendeu em relação à história aqui da nossa Assembleia. Perfeito. Complementando o que o Sérgio falou, a gente tem alguns períodos que dá para a gente dividir o que foi a Assembleia, nem sempre com o nome de Assembleia Legislativa, ela foi Assembleia Provincial, depois foi o Congresso do Estado, que tinha o Senado também, era bicameral, como ele disse, aquele pequeno interregno que ela teve aberta no governo Vargas,
e ela volta a ser Assembleia em 1947 e daqui para frente não teve, de lá para frente não teve uma mudança de novo, mas teve um fechamento. A Assembleia ela vai surgir em 1835, porque durante o primeiro reinado você vai ter um rei, Dom Pedro I, um imperador, na verdade, que atuava de maneira autocrática. Então, ele outorga uma Constituição, ainda em 1824, e essa Constituição é bastante centralizadora. Os estados, as províncias, então províncias, não vão ter uma grande margem de manobra. Quando Dom Pedro I abdica, no meio da crise ali em 1831, você tem um primeiro ensaio de descentralização administrativa no Brasil. Não uma coisa planejada. Na verdade, essa descentralização acaba acontecendo no período regencial, que vai de 31 até 1840, mas por força da contingência do momento. Sim. Então, as províncias, que hoje seria o equivalente aos estados, elas vão ganhando alguma autonomia e vão montando as suas assembleias provinciais. Essas assembleias são dominadas, via de regra, pelas elites locais, que vão conseguindo pôr seus interesses no manejo da coisa estatal. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, ao longo do século XIX, vamos lembrar que o voto era censitário, então masculino, censitário, votavam estavam representados na Assembleia de então os interesses daquela elite do café. Então, a gente vai ver muito claramente como a configuração da Assembleia influi no desenvolvimento da província. Vamos pegar, por exemplo, a questão das ferrovias, né? Elas são montadas, logo em 1851, você já tem esse debate sendo trazido para a Assembleia Provincial. Em 1867, você tem um presidente da província assumindo o controle ali do desenvolvimento, da implantação da primeira linha ferroviária, que é quando se inaugura inclusive a Estação da Luz, que tem como pano de fundo o escoamento do café. Então, nesse momento, vindo daquele ensaio de descentralização do poder, esses grupos econômicos locais vão conseguir, e de alguma maneira vão conseguir durante todo o período regencial e o segundo reinado, né, o reinado do Dom Pedro II, dar o tom de como cada estado, né, cada província, então, se comportaria. As assembleias provinciais são um fator importante nisso. Ela congrega aquela elite provincial, dando a linha de atuação do poder público. Agora, o Sérgio, Antônio Sérgio, mas vou chamar só de Sérgio, que é meu xará, né? Então é Sérgio. A gente pode comparar a Assembleia Provincial com os dias de hoje, Sérgio? Não, porque naquela época a Assembleia só se reunia mesmo, era para discutir o orçamento. O principal assunto daquela época era o orçamento para o exercício da província de São Paulo. Então não havia, como é hoje, uma discussão, ter o público aí dentro, como hoje há, né, que é uma caixa de ressonância. Sim. Hoje a Assembleia de São Paulo, né? Coisa que não era à época. E sobre até o Felipe falou a respeito dos senhores do café como deputados, eu lembro também que teve um período, eram 36 deputados e teve uma legislatura que tinha 6 religiosos. Inclusive o bispo de São Paulo foi presidente da Assembleia, só para você ver como a igreja envolvia-se diretamente na política da época. Hoje são 94 deputados, né, Sérgio? Exatamente, 94. Mas eu digo assim, o funcionamento, por exemplo, a gente pode, como funcionava a Assembleia Provincial com os dias de hoje, era mais isso que eu queria, né, entender. Sim, é que eu disse, ela só funcionava mesmo para votar o orçamento da província. Ela não era uma caixa de ressonância. Alguns assuntos eram discutidos em plenário, mas não é como hoje, que tudo vai até a Assembleia, porque a Assembleia hoje representa, obviamente, uma população diferenciada, coisa que não era na época. O Felipe falou, o interesse era da alta cúpula dos cafeeiros, que mandava e desmandava na província de São Paulo. Tanto que o governador era nomeado pelo imperador.
Então, tudo é um vínculo direto em relação a isso, coisa que hoje, obviamente, nem pensar, né? E nós tivemos, né, durante esse decorrer todo da Assembleia, da implantação da Assembleia, tivemos várias situações, vamos dizer, vários eventos, várias, né, como as diretas já também, a Constituição, a Constituinte, né, de 88. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, desses eventos, né, que aconteceram e que a Assembleia estava ali, né, sempre junto com esses grandes eventos, com essas grandes... Perfeito. Para falar disso, acho que até pegando carona no que o Sérgio falou, a gente pode retomar um pouco como foi em cada período se constituindo o painel aqui de deputados, a composição da Assembleia. Então a gente estava falando do período imperial, onde você tinha um voto censitário, né, como a gente já falou, votavam os que tinham terras, os que tinham posses. Com o advento da República, você vai ter uma transformação, mas nem tanto desse perfil, porque o que é a República? Isso vai variando ali de 1891, quando a Assembleia é aberta como um parlamento bicameral, até 1930, isso vai variando um pouco. Mas qual é a linha, qual é o perfil desse eleitorado? Embora você tenha criado um voto, em teoria, universal, a gente precisa lembrar que esse voto é só masculino, né? Para maiores de 21 anos, alfabetizados, e existiam ainda certas exigências na legislação de alistamento eleitoral, que era a comprovação do vínculo com o lugar, então a comprovação de residência, aí você vai falar, mas isso existe até hoje. A questão é que você está falando de um país onde muitas vezes aquela população não conseguia demonstrar esse vínculo de residência, a população mais pobre, e você está falando de um país que tinha recém-abolido a escravidão. Então, um enorme contingente da população, mesmo masculina, mesmo maior de 21 anos, não sabia ler e escrever e não tinha como comprovar residência. Além disso, embora o voto não fosse mais censitário, existia uma regra que você deveria comprovar que você tinha renda de subsistência. Então, votava apenas quem conseguisse provar que conseguia se sustentar. Então, o perfil do eleitor da Primeira República, ele difere, obviamente, do perfil do eleitor do Império, mas ele ainda é muito limitado. Você vai ter alguns ensaios do voto mais universal só depois do Estado Novo, quando você vai ter progressivamente essas exigências sendo abolidas, quando você vai ter depois o voto feminino, quando você vai ter, isso avançando já no tempo, a redemocratização, claro, pós-ditadura de 64, né? Você vai ter a possibilidade de analfabetos votarem, você não vai ter nenhuma comprovação de renda. Então, os eventos que acontecem na Assembleia estão muito ligados ao como existe, como falou o Sérgio, essa caixa de ressonância aqui ou não existe. Se a gente for pegar, vamos pegar mais recentemente, na última ditadura, na ditadura instalada em 1964, você tem o fechamento da Assembleia após a AI-5, não é o AI-5 que fecha a Assembleia, é um ato complementar que vem ali logo na sequência, em 69. Nós tivemos o A1, não foi? O AI-1. Isso. Vamos voltar. O AI-1 foi em 64, dias depois. Exato. Ele na época chamava só ato institucional, depois que veio uma sequência de atos institucionais. O ato institucional, ele era o que inaugurava a ditadura ali de 64. Tem uma questão até muito interessante para a gente falar. A Assembleia não é fechada nesse primeiro momento. O governador de São Paulo apoia o golpe de 64 e a Assembleia, como esse lugar que representa diferentes correntes, você vai ter desde deputados que apoiam, aderem ali ao golpe em primeiro momento, e deputados que não aderem. A Assembleia não é fechada nesse momento e se declara em sessão permanente, do dia do golpe até a semana seguinte. Essa sessão permanente, ou seja, a Assembleia, em teoria, teve uma sessão contínua nesse período, nunca foi publicada no Diário Oficial. Isso só foi acontecer 50 anos depois, quando da Comissão Estadual da Verdade, que pelos áudios que existiam, se recuperou, se transcreveu e se publicou essa sessão. Mas no AI-1, como a ditadura que se implantava, para usar as palavras do Hélio Gaspar, ainda era uma coisa envergonhada, são cassados 3 deputados, o parlamento é intimidado, perde prerrogativas, mas ele continua existindo, ele continua, tanto no nível de Estado como nacional, ele continua existindo. Vai ser só nessa virada, pós-ato institucional número 5,
que algumas assembleias estaduais, entre elas a de São Paulo, são fechadas. E aí, quando a ditadura fecha a Assembleia em 69 e vai reabrir só em 70, você tem, mas ela fica quase 1 ano e meio fechada, aí você tem sim uma limpa que é feita. A cassação de diversos deputados entre opositores e neo-opositores. São cassados, inclusive, alguns deputados que tinham apoiado o golpe em 64, mas que tinham rompido com o regime já nos primeiros anos. E aí a Assembleia ela é reaberta, mutilada, e é um órgão tipicamente adesista. Só que em São Paulo, as eleições vão acontecendo, e em São Paulo, já em meados dos anos 70, é o primeiro estado onde a oposição, o MDB, forma a maioria. Então acontece uma coisa interessante aqui. A Assembleia ela não tem poder de legislar, né, para tolher o executivo. Você ainda está numa ditadura. Você ainda está numa ditadura absolutamente fechada com a vigência do AI-5. Mas você tem um grupo de opositores minimamente cobertos por um mandato parlamentar que começam a usar do instrumento das comissões especiais de inquérito, as 6, que é o equivalente às nossas CPIs de hoje, para admoestar o executivo. Então, invadiram a PUC, questão dos presídios, questão das águas, faz-se uma CPI, uma SEI, né? Isso não leva à prisão de ninguém, isso não leva a consequências reais para os perpetradores daquelas violações, mas ajuda a expor, né, os atos desse regime ditatorial. Isso é um acontecimento muito importante da Assembleia, que não está no plano da legislação, mas está no plano de como a Assembleia contribui para essa virada para a redemocratização. Isso teve papel, né, fundamental. Inclusive, né, Sérgio, a Assembleia, a LESP, falando do AI-1, ele falou aqui do AI-5 também, eu queria que você comentasse um pouco sobre o papel da Assembleia, né, Legislativa nas diretas já, Sérgio. Bom, a Assembleia, só voltando em relação aos deputados cassados, entre 64 até 76 foram 36 deputados cassados. E só em 70 foram 20 deputados. E aí, nesse período, a Assembleia estava fechada, entre 69 e 70, né? E no total, são 36. Até os últimos cassados foram em 76 pelo regime militar. Depois houve cassação de mandato interno aí na Assembleia, né? Mas nesse período, justamente, que é das diretas, a gente tem que sempre louvar a figura do governador Franco Montoro. Ele, sem dúvida nenhuma, foi o grande esteio das diretas já no estado de São Paulo, empunhou essa bandeira. Eu participei de todos os comícios, excetuando o primeiro, que foi no Pacaembu, esse eu não participei, mas na Praça da Sé e depois na Engabaú, eu estava lá. Então, eu participei diretamente desse período, foi uma coisa muito bonita, né? Ver o povo na rua exigindo a democracia nesse país, mas, infelizmente, a votação lá em Brasília nos deixou decepcionados quando os parlamentares não concordaram com a emenda do Dante de Oliveira, que era para as diretas já. Foi um período inesquecível, foi uma verdadeira festa para a democracia no Brasil, mesmo a gente estando no regime militar. Esse período foi importante porque a Assembleia foi, nesse período, as reuniões foram aí dentro do prédio da Assembleia. Várias reuniões que formaram com o pessoal do MDB, foi dentro da Assembleia, que daí é que o público, as prefeituras, as cidades do interior, se uniram e vieram todo mundo para São Paulo para exigir as diretas já na Praça da Sé, que para mim foi mais importante do que no Engabaú, que tinha mais gente. Mas aquela reunião na Praça da Sé, naquele 25 de janeiro de 1985, foi importantíssima, porque foi a primeira vez, desde 64, que o povo se reuniu em praça pública nesse país. E na época também, né, teve a questão toda da época da ditadura, também nós viemos ali com
situação bem complicada, né? A Assembleia Legislativa teve um papel também fundamental, né? nessa fase. Né? E você também, nas diretas já, você era um garoto, você não tinha... Você tem... Nasci em 86. Em 86, as diretas foi em 84. Eu peguei na barriga da minha mãe o finalzinho. Mas o que você, depois, né, que se formou tudo, quando você tomou conhecimento das diretas já, qual foi a tua, como é que se diz, como é que você entendeu esse movimento das diretas já? Como o Sérgio estava falando, ele é um movimento importantíssimo, porque embora seja um movimento que a rigor foi derrotado, é isso, a emenda Dante de Oliveira não passa, e o Tancredo, o primeiro presidente da redemocratização, é eleito pelo colégio eleitoral e mais, né? Ele é eleito e não assume, morre ali antes de tomar posse, já na vigência do seu mandato, mas nunca chega a subir a rampa e tomar posse. Então, embora seja um movimento derrotado, é um movimento que tem uma derrota muito vitoriosa, porque o povo vai para a rua, aquelas forças... Porque até nunca se viu um ato daquele, né? Uma você teve manifestação como as diretas já. Então você fica, né? Foi um ato, mesmo com a derrota, como a gente sabe disso, né? Mas foi uma coisa muito diferente, né, do que acontecia em tempos anteriores, em termos de movimento. Certamente, você tem um interregno de quase 10 anos, onde você não tem o povo conseguindo se manifestar na rua. Porque com o golpe de 64, você vai ter resistência, mas você vai ter acomodação, você vai ter a ditadura conseguindo se estabelecer, e você vai ter alguns movimentos de rua ao longo de 68, que é, inclusive, uma das razões do regime ter endurecido e ter decretado o ato institucional número 5. E você começa a ver alguma forma de organização popular com as greves do final dos anos 70. Mas essas greves surgem não por uma questão de exigência democrática, embora houvesse ali democracia no meio das greves. Elas surgem principalmente por uma questão de reivindicação daqueles trabalhadores frente às suas condições de trabalho. E nas diretas que você vai ter a união de diversas forças que se opunham à ditadura militar, você vê até as manifestações pelas diretas, elas são um arco-íris de cores. Porque você tem a presença do amarelo das diretas, você tem o vermelho do grupo mais à esquerda, você tem o vermelho e branco dos grupos trabalhistas, né, amarrado aqui no pescoço. Você tem uma confluência de diversas forças mais à esquerda, comunistas, social-democratas, trabalhistas, democratas moderados, né, a Igreja Católica naquele momento ali cumprindo também um papel fundamental, pedindo a volta de um regime democrático. Você não consegue isso pelo voto no Congresso, mas você reconquista, aquela efervescência, de fato, reconquista a democracia. E isso vai redundar numa coisa, já que a gente está contando a história da Assembleia, né, do movimento de efervescência aqui dentro, porque com a redemocratização você tem a nova Constituição Federal e, promulgada a nova Constituição Federal, os legislativos estaduais têm 1 ano para elaborar as suas constituições. E aí, aquela mesma batalha de ideias que você viu no nível federal, de diversos grupos de interesse tentando produzir aquela que ficou conhecida como a Constituição Cidadã, você tem aqui nesse prédio, na elaboração da Constituição Estadual. Eu, obviamente, não acompanhei isso em primeira mão, mas a gente já está falando de uma história mais recente. A gente tem servidores que estão até hoje na casa que acompanharam isso. E os relatos deles são muito interessantes, são muito vivos, de um período assim, de jornadas homéricas de trabalho, de gente dormindo aqui, de muito papel na mesa, de muita discussão, né, de muito embate mesmo, para que aqueles grupos de pressão conseguissem fazer prevalecer as suas ideias na Constituinte. Então é um período que, se a gente fosse classificar, ele é de máxima efervescência, porque você tem a volta da democracia e você tem a volta salutar das ideias em choque e daqueles grupos tentando se pôr no novo ordenamento jurídico. Perfeito. Olha, a gente vai fazer um breve intervalo. Já já a gente volta para falar mais sobre o surgimento da nossa Assembleia Legislativa Paulista. É um instante só. Voltamos já.
Olá, estamos de volta com a Lesp em Pauta, falando hoje, né, da Assembleia Legislativa, do surgimento do nosso Parlamento Paulista. Eu vou agora para o Sérgio, para o meu xará, para que ele falasse, para que ele fale, né? Falasse não, para que ele fale e explique para a gente, né? De todo o conhecimento que ele tem como historiador e principalmente, né, do que ele sabe sobre a Assembleia Legislativa. No período do Estado Novo, já, o Sérgio, como é que ficou a nossa Lesp, a Assembleia Legislativa? A Assembleia, em 10 de novembro de 1937, como todas as assembleias legislativas do Brasil, foram fechadas por uma canetada do Getúlio Vargas. E é curioso que, nessa situação que vivemos hoje, né, eu reitero, foi uma canetada. Ele usou tropa. A única coisa que houve em 1937 foi a Polícia Militar fechando a Câmara Federal, não deixando os parlamentares entrarem no prédio lá no Rio de Janeiro. Isso é uma questão histórica que eu estou citando. Então, aqui em São Paulo, o que aconteceu? O prédio, que era na Praça João Mendes, foi fechado, e assim ficou até 45, né? Então, melhor, antes, até 35, quando houve a nova Constituição, aqui, mas por 2 anos só funcionou a Assembleia Paulista naquele período. De 35, o governador era o Armando de Salles Oliveira, e depois, em 37, né, há fechamento, volta só em 45, é reaberta o Congresso com a nova Constituinte, mas São Paulo só em 47. Aí começa a Constituição, a Constituinte de 47 paulista, e é curiosamente eleita a única mulher no parlamento, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil. Eu fiz esse levantamento à época, que foi a deputada Conceição da Costa Neves, que chegou a presidir a Assembleia Legislativa como vice-presidenta, que ela era da Lesp, e ela foi uma figura muito interessante, né, nesse período. Mas esse período todo, você vê, são 7 anos, né? A período que vai de 37 até mais, né? Dá 8 anos o fechamento, mas quase 10 sem o funcionamento de fato do Parlamento Paulista, porque eles foram eleitos só em 47. Aí tem uma curiosidade: a segunda bancada mais importante à época foi a do Partido Comunista. E é curioso também que nesse período de 47, talvez tenha sido a efervescência maior que a Assembleia teve em toda a sua história, porque as correntes eram da extrema esquerda para uma direita festiva, porque era todo mundo se entendia, não havia uma discussão tão em questões fora da política. A questão era formalmente a questão política à época. Não havia outra coisa, não havia uma discussão fora dos trâmites do seu interesse político e não pessoal. É curioso isso. E, infelizmente, a vida do parlamento nesse período, que foi tão efervescente, acabou tão rápido, porque houve logo depois a cassação do registro do Partido Comunista e, em consequência, do mandato dos parlamentares aqui em São Paulo e no Brasil todo. Então, foi esse período que eu vejo como um dos mais importantes na história da Assembleia de São Paulo. Legal. Na República Velha, teve eleições? Como é que esse processo se teve eleições? Teve eleições. Como é que funcionou esse processo? Na República Velha, as eleições, com algumas mudanças de regramento aí, você tem a República ali em 89, que é basicamente um golpe de Estado, e você tem um governo militar até 1891, e aí você tem uma instituição de uma república mesmo pós 1891. Embora você tivesse a rigor abolido o voto censitário, ele ainda continua tendo muitas restrições. Então, idade, ser alfabetizado, ter aquelas questões de renda que a gente comentou, voto apenas masculino, né? Mas as eleições aconteciam com regularidade, foram, por causa da gripe espanhola, no começo do século, adiadas ou suspensas uma vez, mas aconteciam com regularidade. Mas você tinha
várias peculiaridades que nos permitem dizer que não eram exatamente eleições democráticas. Primeiro, você tinha um parlamento bicameral e você tinha voto aberto para o Senado da província. Então o voto para o senador era um voto aberto, você sabia em quem votava. Além de tudo, você tinha aquele velho mecanismo conhecido como voto do cabresto, Sim. que eram os tais coronéis, né, os latifundiários, conseguindo arregimentar um contingente eleitoral, né, para fazer ali sua representação, tanto para todos os cargos que estavam em jogo. E você tem coisas que, mais até folclóricas, mas que existiam na época, porque você não tem nada perto do que você tem hoje, como uma justiça eleitoral, né, um processo que você consegue ter controle externo. Então você tinha até cenas folclóricas de eleição que se percebia que o partido estava perdendo, alguém pegava a urna e só ia achar de novo dentro do Rio. Então era de uma democracia formal, mas longe de ser o que a gente hoje conhece por uma democracia representativa. Era um grupo que conseguia, e conseguiu pelo menos até 1930, e se perpetuando no poder, ainda que usando dos seus representantes eleitos. Ô Sérgio, no período em que a Assembleia Legislativa ela ficou sediada lá no Palácio das Indústrias, né, teve algum acontecimento, algum fato significativo? Você lembra? Justamente, a Constituinte de 47 já foi lá. O prédio foi totalmente reformado, ele estava sem uso naquele período do final do Estado Novo, e em 47 ele é reaberto, é feito a Constituinte naquele prédio, e lá a Assembleia permanece por 11 anos, quase 11 anos, até 25 de janeiro de 68, quando 21 anos, né, vai dar, até a mudança do prédio para o Parque do Ibirapuera em 25 de janeiro de 68. Sem dúvida nenhuma, a Assembleia do Parque Dom Pedro era diferenciada, né? Porque, primeiro, os deputados não tinham uma sala individual, era a sala da liderança, e com uma secretária e um assistente lá que fazia os projetos. Então, aí todo mundo se reunia na sua sala, cada partido tinha uma sala, e depois da discussão, eles iam para o plenário, e de lá era feito todos os trâmites do funcionamento do Parlamento Paulista nesse período. A Assembleia, sem dúvida nenhuma, nesse período, no Parque Dom Pedro, é diferenciada também, porque o povo que estava lá, você tem nomes, como vou citar um só, para alguns. O Caio Prado Júnior foi deputado estadual. Você tem o Auro Soares Morandrade, que teve depois de 64, ele foi deputado estadual. O Ulisses Guimarães foi deputado estadual. Então, tem várias pessoas parlamentares, depois o Jânio Quadros, né? Não podemos esquecer do Jânio, também foi deputado estadual. Então, você vê que é um elenco de parlamentares que depois surgiram na vida nacional de maneira diversa do que é hoje. Infelizmente, houve muita mudança em relação à política, né? Do que foi, do que é hoje nesse Brasil. Mas a Assembleia, nesse período do Parque Dom Pedro, foi muito interessante. Eu acho que merece até uma história à parte, porque foi muito legal você ter todos aqueles parlamentares de várias correntes unidos lá, porque havia discussão em plenário. Você tem discussão homérica lá, mas sempre eles tinham o respeito pelo seu colega em plenário. Mas tem um fato, até vou lembrar agora, que é interessante, houve uma reunião em 1955 que o líder do PTB se insurgiu contra um projeto, era um sábado, uma sessão extraordinária. E o presidente da casa leu lá e o deputado não gostou, foi lá, pegou o processo e rasgou o projeto na cara do presidente da casa. A sessão continuou até o fim e, ao término da sessão, o presidente apresentou sua carta de renúncia. É só para você ver o nível que era a política nesse país. O cara teve a dignidade de não aceitar a afronta do seu colega e renunciou à cadeira de presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo em 1955.
Bem curioso, né, Felipe? Aí, ó, tá vendo? Ela teve eu não vou, vocês sabem mais, né, do que a gente, são historiadores, mas é uma questão, né, de honra ali, né? Bem curioso e bem diferente, como bem estava falando o Sérgio, do que é a política hoje. E você nota isso até na configuração dos espaços, né? Ali ele está falando daqueles coletivos, você está falando de menos partidos, né? Muito menos se pensar em relação ao que é hoje, né? Que representam ideologicamente alguns setores da sociedade. Esse prédio já é montado com uma outra concepção, ele vai começar... A ideia vem no começo dos anos 60, ainda no período democrático, mas ele só vai ser inaugurado em 68. Aqui você já tem a ideia, por exemplo, dos gabinetes particulares, a ideia da representação, que hoje se tornou muito forte, né? Do deputado representar ali, ter sua base política, representar não só ideologicamente falando, um segmento da sociedade, mas representar até fisicamente falando. Tem sua base eleitoral em tal lugar, em tal população, em tal rincão do Estado. Esses mandatos vão se particularizando mais, embora você ainda tenha a questão dos partidos. A legislação brasileira, inclusive, até hoje só admite a eleição se você for filiado a um partido. Mas esses mandatos parlamentares vão se particularizando. E esse prédio testemunha isso, né? Na própria configuração física dele, diferente ali do que você tinha no Palácio das Indústrias. O que aconteceu no período de um ano? Aliás, exatamente depois, 68, né? 69 a 70, se não me engano, foi um ano que ficou fechada a Assembleia Legislativa. Exato, dá um ano e pouquinho. E é muito interessante até comparar com o que o Sérgio falou do fechamento do Palácio das Indústrias. Quando o Estado Novo fecha em 37, você tem uma ideia de mudar completamente o ordenamento jurídico do país para ele ser outra coisa. A ponto de você ter o fechamento, a Assembleia fica ali de 37, a sua existência só volta em 45, mas ela só de fato existe a partir de 47. O prédio, inclusive, é demolido no meio do caminho. A Assembleia ela é obliterada do ordenamento jurídico. A ditadura de 64, naquelas idas e vindas de não se assumir nunca como um regime autocrático, ela põe a Assembleia em recesso. Então, os parlamentares não podiam entrar no prédio, o prédio estava fechado, mas enquanto estrutura administrativa, a Assembleia existia. Então, os funcionários administrativos que tinham que fazer pagamentos entravam, você tinha funcionários, a maioria não pôde acessar o prédio nesse período, mas você tinha funcionários responsáveis pela conservação do prédio, pelos pagamentos, que continuaram acessando o prédio, porque o prédio continua existindo e a própria ideia de Assembleia existia. Ele estava em recesso, um recesso forçado, né, com base nos atos do governo federal, nos atos da ditadura, mas a Assembleia existia. Eu acho que essa é a principal diferença do fechamento do Estado Novo para o fechamento da ditadura de 64. Ela não é obliterada do ordenamento jurídico. Aliás, Sérgio, eu queria até saber de você como eram as manifestações na época da ditadura militar. Olha, em relação a manifestações, vamos falar em relação à Assembleia, houveram poucas, viu? Mas eu lembro que eu, pesquisando, vi aí em fotos que tem no acervo da casa, manifestação de professores no estacionamento. E é curioso porque era uma época que pouca gente tinha carro, né? Então você vê, e também não tinha grade, a grade veio bem depois, né? O prédio era totalmente aberto, o entorno. E você vê um monte de gente que eram professores manifestando, isso na década de 60, obviamente, porque foi depois para 70, né? Porque a Assembleia volta em 70. Isso. E aí você tem um monte de funcionários, e eram professores se manifestando por aumento. Já no governo, acredito eu que tenha sido já do governo do Laudo Natel, esse período, né? Ou um pouquinho antes, talvez, do Sodré. E é curioso, porque talvez sejam as primeiras manifestações públicas que houveram aí no prédio, na praça, aí no Parque Dom Pedro, Parque do Ibirapuera, melhor dizendo, e depois em relação à própria ditadura, porque o pessoal não quis saber, ele estava vendo o seu bolso e não quer saber de política. Então a questão foi manifestar pelo salário.
Então, isso eu acho importante frisar aí, é o que eu falei, a caixa de ressonância que a Assembleia sempre foi, a partir da sua criação, mas a partir da República e a partir do advento da democracia nesse país por vários períodos, né? Não só o período do pós-88, 89, quando foi promulgada a Constituição Estadual. E as pessoas, Sérgio, você falou da Assembleia, não falar da ditadura militar, né, mas com a Assembleia Legislativa, né, dentro da Assembleia. Mas as pessoas, como é que elas eram tratadas nessa época, Sérgio? Olha, o pessoal que eu peguei, eu falei aí, eu participei dessa Assembleia a partir de 82, por 36 anos eu estive aí. Fiquei um tempo fora, por questões de trabalho, mas eu convivi com muita coisa aí no meu período, né? Mas eu quero reportar justamente o período anterior, que é o período da ditadura militar. Obviamente, eu falo da questão de 82, ainda era ditadura militar, né? Nós víamos ainda sobre um governo ditatorial, mas já perdendo a força, né? Já estava nos seus estertores, porque já estava, enfim, não tinha condições do governo se manter da forma que sempre foi desde 64. O gás estava acabando, então um termo bem fácil de entender. Mas o público sempre esteve presente na Assembleia. Era discussão. Eu lembro também de um fato, também de você proibir a criação de usinas nucleares em São Paulo. Isso foi uma briga da Assembleia de São Paulo. A criação do Parque da Jureia também é coisa de São Paulo. A proibição do aeroporto em Ibiúna era para selar o aeroporto internacional. Também foi coisa da Assembleia que proibiu a construção do aeroporto lá para preservar o meio ambiente. Então é importante frisar isso. A Assembleia sempre esteve em defesa da população e sempre em defesa do meio ambiente, que foi talvez o principal esteio nesse período de estar discutindo e preservando o meio ambiente com essa questão formal de ter e preservar a nossa Mata Atlântica no estado de São Paulo. Quer completar alguma coisa? Então fala para mim, Felipe, como é que foi a produção e a implantação da Constituição de 89 na Assembleia? O que acontece? Com a redemocratização, você tem a eleição de um parlamento que também atua como Assembleia Constituinte para o nível federal. Feita a Constituição Federal, os estados têm que produzir que foi em 88, você está falando da Constituição 88. Exatamente. Né, com o nosso grandioso Ulisses Guimarães, enfim. Que é batizada como Constituição Cidadã, exatamente por ser uma Constituição que resgata, por meio desses diferentes grupos de pressão... que a partir daí veio a democracia. Né? A partir daí veio a democracia e ela resgata direitos de cidadania que tinham sido... que não existiam ali no ordenamento constitucional da ditadura. As constituições estaduais, embora você tenha uma atribuição legislativa residual, é o modelo que se adota ali com a Constituição de 88, aqueles grupos de pressão, aquela efervescência, ela se mantém nos estados. E isso é muito visível aqui em São Paulo, né? Então você tem grupos, por exemplo, que vão participar da Constituição federal e no final não assinam a Constituição por não se reconhecer no resultado, mas que estão ali, estão fazendo a Constituição. É um intervalo muito pequeno, você logo depois vai ter as constituições estaduais. Então aquele embate, ele se reproduz aqui em São Paulo. Aquilo que eu falei dos colegas que ainda estão ativos contarem, de noites e noites que o negócio rolava, de o plenário arrastam-se as cadeiras e põe-se várias mesas ali, porque você tinha briga, palavra por palavra. Você tinha a comissão, uma subcomissão, né, que dava a redação final a cada artigo, e aquilo era lido, revisado, disputado, numa época pré-informatização. Então pensa que tudo isso era feito ainda com não agravante, mas o detalhe até mais palpável de tudo isso era feito em papel e copiadora, né? E isso vinha, era emendado, voltava, se discutia, se fazia acordo. Era a política ali no seu estado bruto.
de negociação, acordo, renegociação, novo acordo, né? Tentativa de construir consensos, quando isso não era possível, a ida para o embate para tentar se constituir maiorias. Então é um período de efervescência do Parlamento Paulista, que combina muito com aquela efervescência da redemocratização, onde você ainda estava, inclusive, testando os limites do que essa democracia, se essa democracia era para valer, né? E do que essa democracia te possibilitava. Então é isso. Se a gente tivesse que definir uma palavra, é efervescência. A gente está chegando já aqui ao final do programa, quase ao final, e eu queria, né, Sérgio, também saber o que é a Assembleia Legislativa, né, nos dias de hoje. Depois o Felipe também me responde isso. Sérgio. Para mim, a Assembleia hoje representa o povo de São Paulo. Eu acho que você pode discordar de um outro ponto em relação ao posicionamento de alguns parlamentares, mas todos eles, 94, representam a população de São Paulo. Eles são eleitos pelo povo. Então, o povo os escolheu e eles estão dentro da casa para representá-los. E, em função disso, representam todo o povo paulista. Eu acho que você pode, como eu disse, discordar de algum posicionamento, mas é o retrato da população paulista, o Palácio 9 de Julho, nos dias atuais. E hoje, né, a gente vê, o Sérgio estava falando das manifestações de professores, a gente tem isso hoje aqui, quer dizer, são 94 deputados, né, Felipe, atuando aí em São Paulo, né, em defesa, em ajuda da nossa população. Eu concordo com o que o Sérgio falou. Hoje é uma Assembleia que ela é representativa da população, ela é altamente regionalizada, então você vai ter deputados vindos de todos os rincões do Estado. Ela transborda, de novo, você pode concordar ou não, mas as principais pautas que estão postas na sociedade, ela é um ponto de referência, inclusive geográfico, na cidade, né? A Assembleia está num complexo aqui do Ibirapuera, que ele foi o presente do quarto centenário para a cidade, ele é muito simbólico para essa cidade. O prédio, ele é muito simbólico para o país, desde os eventos políticos até eventos que não são políticos. O velório do Ayrton Senna, por exemplo, uma das maiores concentrações de gente que você teve nessa cidade, ela é um ponto fulcral, ela é um eixo da cidade de São Paulo e do Estado. Né? Ela tem esse formato de caixa, ao gosto daquele modernismo ali dos anos 60, e ela é mesmo uma caixa de ressonância das diversas correntes de opinião, das diversas posturas, das diversas formas que a população desse Estado encara a realidade dada hoje. É verdade, falou tudo, né? Tem toda a razão. Ô Sérgio, você quer deixar alguma mensagem para o nosso telespectador? Fique à vontade. Eu só agradecer o convite de vocês em relação à história da nossa Alesp, nesses anos todos aí. Logo, o ano que vem é data cheia, né? Para a história da Assembleia, aniversário de data cheia. Então, eu só agradecer mesmo e dizer para o povo de São Paulo que contem, acho que sempre com a Assembleia de São Paulo, porque os deputados estão aí para representá-los. Eu acho que o importante para todo mundo é sempre cobrar do seu parlamentar o interesse da coletividade. Eu acho que a importância é essa e essas são minhas palavras finais. Agradeço o convite. Imagina, Sérgio, meu xará, a gente é que agradece toda essa explanação sua como historiador, pesquisador, que você é, né, de primeira linha, né, Felipe? Com certeza. O Felipe também sabe muito, entendeu? Claro que, né, para chegar também ao Sérgio ali, o Sérgio é um... Né? Vão uns anos. Mas pelo tempo, exatamente. Mas você chega lá, mas já está, olha, eu vou te falar, né? O que você fez aqui hoje, falando sobre... Muito obrigado. Desde o começo, né, do nascer da Assembleia Legislativa até os dias de hoje, parabéns, né, pelo teu trabalho, né, pelo teu conhecimento. Você quer deixar alguma mensagem para o nosso telespectador? Só agradecer o convite, um prazer estar aqui conversando com vocês, com os dois Sérgios, e convidar o telespectador a entrar no nosso site, se programar para vir visitar a Assembleia, que isso é possível todos os dias da semana, é um prédio aberto, é um lindo conjunto arquitetônico para se conhecer o prédio, conhecer esse lugar da democracia,
está perto do seu parlamentar, está perto de quem o representa, cobrar, solicitar, fazer essa política do dia a dia. Então, venham para a Assembleia, estejam na política e estejam nesse prédio deslumbrante que a gente tem aqui, que merece ser conhecido. Meu amigo, obrigado pela sua participação aqui também, obrigado ao Sérgio. Espero a gente se encontrar de novo aí numa próxima oportunidade para falar mais sobre o nosso Parlamento Paulista. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Pois é, gente. O Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até.